Bom dia a todos. O meu nome é Daniel Longo e atualmente desempenho a função de Business Analyst na empresa IM Digital. O objetivo desta sessão vai passar essencialmente por demonstrar-vos na prática o conceito de Low Code e No Code na plataforma Creation e verem que realmente é muito fácil implementarmos automatismos em processos de negócio nas organizações com o mínimo ou até nenhuma programação. Ao longo desta sessão vou abordar diferentes tópicos, entre os quais contextualizar-vos como é que conseguimos automatizar através deste conceito de low code pelo qual a plataforma Create seguia. De seguida, passar-vos a contar muito brevemente um exemplo de uma implementação que foi feita num cliente e, por último, demonstrar-vos na prática, numa live demo, a construção de um processo com alguns automatismos e ainda conseguirmos facilmente fazer integrações com web services. Como a nossa sessão vai ser muito prática, vou-vos desde já referir que aqui há alguns pontos que conseguimos melhorar e automatizar nas organizações através deste conceito de low-code. Primeiramente, conseguimos então desmaterializar processos e integrar com outros serviços e aplicações. Esta integração com sistemas que as organizações já possuem, podemos dizer que é um fator crítico que atualmente em qualquer projeto, que muito facilmente conseguimos então fazer a sua parametrização. Em segundo, temos aqui os fluxos de comunicação entre os diferentes utilizadores, quer sejam internos à aplicação ou externos, através de e-mails automáticos ou até templates pré-definidos. Em terceiro, temos aqui os alertas e lembretes em tempo real, quer sejam na plataforma ou aplicação móvel. Por último, temos então os fluxos de aprovação, que podem depender das restrições e dos requisitos dos clientes, e as possibilidades que um fluxo de trabalho pode ter, ou seja, podemos encaminhar aqui uma aprovação para um diretor de recursos humanos, para um CEO ou qualquer utilizador da plataforma. Então, vou passar-vos aqui a explicar uma necessidade real de um cliente, em que parte desse projeto era desenvolver uma solução para o processo de atendimento de uma polícia municipal. O seu trabalho anteriormente à implementação da aplicação cingia-se sobretudo ao registro de ocorrências que eram comunicadas pelos munícipes num Excel e, para além desse Excel, também registavam num sistema interno de gestão documental que atualmente ainda o fazem. Depois deste registro ser feito, eles podiam encaminhar estas ocorrências se estas ocorrências tivessem urgência na sua resolução e podiam comunicar às patrulhas via rádio ou chamada, caso então fosse necessário. Por último, era necessário fazer a submissão de um relatório para a chefia a comunicar se esta ocorrência foi resolvida e qual é que foi o devido encaminhamento que deram. O nosso objetivo é, na live demo, passar-vos a demonstrar alguns automatismos que podemos fazer, como o envio de e-mails automáticos ou aqui a integração com web services já pré-definido. Ok. Então, aqui no Creation, nós temos um ambiente de trabalho de atendimento, em que neste ambiente de trabalho temos duas secções, as ocorrências e as chamadas. Como eu vos disse, estas chamadas anteriormente eram registadas num Excel, passaram então a ser registadas aqui na aplicação, em que muito facilmente conseguimos construir formulários com os campos que o cliente precisava e podemos aqui dizer que é muito facilmente fazermos qualquer alteração, ou seja, qualquer novo requisito que venha por parte do cliente, quer seja em alterar campos da esquerda para a direita ou até mesmo em adicionar novos campos. Mas aqui o nosso foco vai ser sobretudo nesta secção de ocorrências. Eu anteriormente a esta sessão já parametrizei aqui alguns campos. Aqui nas ocorrências temos aqui o NIPG, que é um identificador da ocorrência, a categoria, a descrição desta ocorrência, o local onde ocorreu, ou seja, aqui uma morada e a freguesia onde foi comunicada esta ocorrência. Estas ocorrências, o objetivo então é integrar com o sistema atual da Polícia Municipal e automaticamente termos aqui uma integração em que o agente não necessite de ter uma duplicação de trabalho e do seu registro. Aqui já tenho aqui o processo aberto, vou-vos então passar a demonstrar como é que nós temos aqui e como é que podemos configurar este processo. Nós temos aqui um web service que daqui a pouco já vou-vos demonstrar como é que conseguimos muito facilmente parametrizar, em que neste web service temos então o conjunto de ocorrências registadas no sistema de gestão documental interno à Polícia Municipal.
Depois temos aqui um segundo processo, em que este segundo processo é quase um loop de adicionar ocorrência, ou seja, nós deste web service temos uma collection, ou seja, uma variedade de registros em que necessitamos de fazer a sua inserção, e este subprocesso o que faz é itera sobre cada um e faz o registro na nossa base de dados de cada ocorrência com os devidos campos preenchidos. Vamos então passar aqui a preencher. Vou-vos demonstrar como é que nós conseguimos configurar então estes web services. Para isso, necessitamos aceder à homepage, aceder aqui à parte do Import and Integration, Web Service Integration Setup. Deixa-me aqui só duplicar aqui o separador para ser mais fácil. Ok, vamos aqui só apagar aqui este service e vamos construir aqui um novo. Vamos construir aqui um novo web service do tipo REST, ok? Aqui podemos inserir o nosso endereço, para já vamos inserir teste, para ele abrir aqui a nossa página que nós queremos. Então, aqui aparecem então, os diferentes campos que nós temos que preencher. Primeiro temos que preencher aqui o URL do web service. Pronto, eu vou inserir aqui um que já pré-definido, mas depois podiam inserir o vosso. Para além disso, temos aqui a autenticação caso seja necessário. Neste exemplo que eu vos estou a demonstrar, não existe nenhum tipo de autenticação necessária. Depois temos aqui os métodos que necessitamos de parametrizar. Aqui o name podemos manter o teste, ok? Depois o endereço do método necessitamos de acabar de configurar o nosso caminho em que estão todas as ocorrências do nosso web service. Tal como vos disse, já tenho aqui um pré-definido, mas podiam inserir o vosso. O tipo de pedido é um pedido de GET, ou seja, nós queremos obter a informação que está no nosso web service, e o tipo de conteúdo está no formato de JSON, mas podiam aqui inserir outro qualquer. Primeiro de tudo, então temos que começar a inserir os nossos parâmetros de pedido. Para isso, nós necessitamos de inserir dois. Primeiro, porque eu tenho aqui um parâmetro de chave, ou seja, não quero permitir que toda a gente aceda a este web service, portanto, existe ainda neste header uma key que é necessária parametrizar. Temos aqui o tipo parâmetro, e o tipo parâmetro é uma query. O código in query podemos manter aqui, e o código in creation é o nome que estamos a dar na nossa base de dados a este campo, a este parâmetro que estamos a configurar. Por último, temos então a constante, ou seja, qual é o valor da nossa key. E eu estou aqui a inserir o valor da minha key, mas poderiam depois, tal como já referi, inserirem a vossa. Vamos carregar OK. E depois temos, para além deste parâmetro, outro ainda, que é o nosso content type, que é, dependente do web service que nós estamos a configurar, o conteúdo pode ser distinto nos diferentes web services que podemos configurar. Aqui o tipo de parâmetros já não é uma query, mas sim um header. Aqui o header code, vamos manter-nos na mesma o content type, a sermos aqui concisos na informação que estamos a inserir, e o código creation, vamos dizer que é o content type, para ser o mesmo. A constante, tal como aqui, é inserir aqui qual é o formato, então, o tipo de conteúdo do nosso header. Aqui, configurei aqui o meu. Depois de termos estes parâmetros de pedido, podemos aqui testar se este web service está bem configurado e se estamos a retornar algo. Então carregamos aqui no Send Test Request. Send Test Request. E se tudo correr bem, vai-nos retornar aqui um JSON. Foi o caso, ou seja, já nos aparece aqui um conjunto de ocorrências. Significa que as nossas configurações foram realizadas corretamente. Copiamos este JSON, eu já vos vou explicar porquê. Os parâmetros de pedido estão feitos. Nós agora queremos é obter a resposta que este nosso web service traz. Ou seja, as diferentes tipologias de campos que o conjunto de dados tem. Para isto temos uma forma muito fácil, Quick Setup, e vamos então aqui aceder à nossa resposta através de um exemplo em JSON. Colamos o JSON que obtivemos atrás, carregamos em Next e, como podem ver, já traz automaticamente todo o conjunto de campos que o web service tem. Ou seja, muito facilmente conseguimos então configurar aqui os nossos parâmetros de resposta. Vamos dizer que para já só queremos até o NIP e a descrição. Gravamos. Pronto. E então vamos gravar aqui o nosso web service. Gravar.
E como puderam ver, nós em 5 minutos configuramos aqui a nossa integração com o nosso web service muito rapidamente. E agora vamos construir o nosso processo tal como vos demonstrei ao início. Para isso acedemos então ao Process Library, New Process. Vamos dar aqui um nome ao nosso processo que é obter ocorrências. E aqui temos duas tipologias de ações. Temos as nossas ações digamos, de interface do utilizador, ok? Em que vai ser apresentado, digamos, à medida que o utilizador vai usando a aplicação, vão ser apresentadas aqui várias tipologias de sistema, de interação. E por último, aqui as interações com o nosso sistema, ou seja, muitas vezes interações com a nossa base de dados. E o que nós queremos aqui, neste caso, vamos escolher aqui, que é invocar o nosso web service que nós parametrizamos. Vamos aqui chamar o nosso service one, foi o que nós fizemos. Agora vemos só um momento. Pronto. O método que estamos a chamar é o teste, que foi o que nós demos. E aqui, se acedermos a um modo avançado, vamos ver todos os parâmetros que nós configuramos. Ou seja, aqueles parâmetros de resposta que vieram automaticamente, ou seja, a descrição e o NIPG. Já invocamos então o nosso web service e o que nós queremos, se bem se lembram, é invocar aqui um subprocesso, em que este subprocesso vai a cada ocorrência contida neste web service e vai fazer a sua inserção na base de dados. Portanto, vamos aqui fazer aqui um novo processo. Vamos dizer que é loop de ocorrências, na mesma, como o nosso exemplo. E aqui queremos chamar então o nosso adicionar dados. E queremos adicionar dados aonde? Na nossa secção de ocorrências. Ou seja, qual é o objeto? Objeto ocorrências. Está a adicionar um registro e nós aqui, antes de tudo, precisamos fazer duas coisas, que é, primeiro adicionar quais é que são os parâmetros que ele vai adicionar. E tal como vos disse, vamos então adicionar o identificador, que é o NIPG, e vamos adicionar outro parâmetro no processo, se bem me lembro, vamos resolver, que é vamos aqui aos parâmetros de resposta, muito rapidamente, e é a descrição, ok? Vamos então aqui chamar descrição. Perfeito, save. E aqui vamos então dar uma designação, que é o adicionar ocorrências. Quais é que são as colunas que queremos parametrizar? Então é o NIPG, como vos disse, selecionar, e a descrição. Ok? Aqui ele mudou o nome, não há problema, vamos só meter adicionar ocorrências. E aqui vamos então chamar o nosso subprocesso, os nossos parâmetros, que é a descrição e o NIPG. Ok, vamos gravar este loop de ocorrências. E aqui vamos chamar o subprocesso, que é o loop de ocorrências. Okay, já tínhamos ali vários subprocessos. E vamos fazer a respectiva parametrização, que é esta descrição que vais inserir é correspondente à descrição que o nosso web service traz. E ele automaticamente já meteu este subprocesso com múltiplas instâncias, ou seja, ele sabe que pode ser um conjunto de ocorrências que ele necessita de registar. Para além da descrição, vamos então inserir o NIPG. Pronto, muito rapidamente configuramos aqui o nosso web service e o nosso processo de adicionar ocorrências. Vamos então aqui esperar que grave. Já gravou. E agora vamos aceder ao nosso ambiente de trabalho de atendimento e fazer uma coisa que é, vamos dizer que nesta secção de ocorrências que vai ser apresentada ao utilizador, ele vai ter a possibilidade de executar aquele processo, que é para invocar tudo o que está no web service. Ou seja, o nosso processo é o obter ocorrências. E aqui temos duas tipologias de escolha, digamos assim, que é independentemente do registro, ou seja, este processo vai ser executado independentemente do registro ou para um determinado registro. Nós, neste caso, queremos independentemente do registro, porquê? Porque nós queremos obter um conjunto de ocorrências, não é um em específico. Vamos então gravar aqui este processo, ok? Foi aplicado com sucesso. Vamos aqui atualizar a página e automaticamente já aparece aqui, ou seja, o processo, o utilizador já conseguiria corrê-lo. Vamos fazer de que somos o utilizador
Já executamos aqui o processo e se nós fizermos aqui um atualizar, se tudo correu bem, já aparece aqui o conjunto de ocorrências que o nosso web service tem. Ou seja, 4 ocorrências com os campos que nós quisermos trazer, que é o NIP guia e a descrição. Agora vou-vos apresentar aqui outro automatismo que podemos fazer a partir de um processo. Vamos aqui aceder ao Process Library e criar aqui um novo processo. Entretanto, vou fechar todos os outros e mostrar-vos qual é o objetivo. O objetivo é enviarmos, depois da ocorrência ter sido enviada para os agentes no terreno, é necessário então dar a devida comunicação à chefia. Para isto, então, nós temos que começar a ler um registro, ou seja, uma ocorrência específica. Então, vamos começar a fazer o processo. Vamos então, primeiramente, ler a ocorrência. E qual é o objeto que estamos a ler, ou seja, as ocorrências, e aqui está-nos a perguntar como é que nós queremos filtrar. Nós queremos dizer que, vamos começar aqui por criar um parâmetro, que é o ID deste processo, desta ocorrência. Ok? Depois, vamos então começar a fazer o nosso filtro, que é, nós queremos ler uma ocorrência em que o ID é igual ao nosso parâmetro que está a ser invocado. Ok? Depois, vamos então ler o nosso process file, que é, eu quero ler os anexos pertencentes a esta ocorrência. Para isto, vamos então às ocorrências attachments e dizemos que esta ocorrência anexos tem uma relação com as nossas ocorrências, da mesma forma como dissemos há pouco. Ou seja, ele já tem aqui a relação com os anexos, ler fecheiro, e depois vamos fazer então aqui o nosso enviar e-mail. Portanto, o enviar e-mail já é de utilizador. Aqui o from, eu já tenho aqui um e-mail parametrizado de envio, que é o meu. Podemos meter aqui o e-mail da chefia. Neste caso, também vamos meter o meu, para ser mais rápido. A mensagem, podemos ter um template de mensagem, tal como vos disse ao início. Temos aqui já um conjunto de templates que o Create traz, ou podemos criar o nosso. Vamos para já, queremos invocar um que já está por defeito aqui na aplicação. Como é que esta mensagem é enviada? É enviada automaticamente. E quais é que são os anexos que nós queremos anexar neste e-mail? Ou seja, os anexos foi o que nós fomos buscar há pouco, que é o conjunto de fecheiros da nossa ocorrência que estamos a ler. Portanto, como podem ver, o processo já está quase terminado. Aqui é envio de e-mail. E por último, podemos aqui adicionar uma pop-up, ou seja, um alerta a dizer ao utilizador que foi enviado com sucesso. Vamos dizer aqui, sucesso. Ok? Quem é que é mostrada esta mensagem? Vamos dizer que é o current user, ou seja, a pessoa que está a executar o respectivo processo. Eu não vou gravar para pouparmos aqui tempo. E já tenho aqui o processo idêntico. E agora vamos fazer uma coisa que é chamar este processo na nossa secção. Pronto, na secção de ocorrências. Vamos aqui ao Open Section Wizard. Aos Business Process. E aqui vamos correr então o nosso processo de envio de e-mail com ocorrência. Ok? Aqui já não é independentemente do registro, porque é um registro em específico, ou seja, é uma ocorrência que queremos enviar, e ele aqui já leu o nosso parâmetro do nosso processo que configuramos inicialmente. Ok? Vamos então gravar aqui o nosso processo. Perfeito. Vamos aqui só atualizar. E vamos aqui a uma ocorrência específica. Vamos aqui até anexar um documento a esta ocorrência, aos anexos. E vamos correr o nosso processo de enviar e-mail da ocorrência para a chefia. Ou seja, a nossa informação foi feita, foi tratada, foi dada a devida resolução e agora é enviada à chefia para comunicar. E foi alertado que o chefe foi notificado com sucesso. Ok, como puderam ver, é muito rápido fazermos isto. Espero que tenham gostado e verificado que realmente é muito fácil criarmos aqui automatismos para as diferentes organizações. Obrigado e resto bom dia.